E aí, Kennedy? E aí, bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Isabela, Pedro. Bom dia. Vocês estão me vendo? Ou Não. tá preto? Eu tô vendo. Ah, não, agora sumiu. Pois é, tá estranho. Deixa eu ver aqui. Acho que eu mandei errado no grupo, né? A gente vai ver hoje a órbita circular e não que a gente fez só o campo gravitacional na última aula, né? A última aula foi que dia? Ontem? Não, dia 9, semana É que passada. ontem eu não tava na aula, ontem eu tava em Cuiabá. Ah, não, tô falando de física, né? De matemática teve Ah, aula tá. ontem. Eu ia pular uma aula já aqui, mas ainda bem que eu vi a tempo aqui. Então, esse aqui é o conteúdo da nossa aula. Mas vamos ver se o pessoal chega aí. E por algum motivo, por algum motivo não está funcionando a minha câmera de novo. Vou desativar ela aqui, depois eu vejo.
Então vamos estar dando início à aula, tá, pessoal? Bom dia a todos aí, a todos que conseguiram entrar na aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre órbitas. A gente falou na última aula de física do setor A sobre a gravidade. Como vocês devem lembrar, a gente conversou um pouco sobre gravidade e hoje nós vamos falar sobre a órbita, né? Que justamente é devido à gravidade que a gente tem, então, o funcionamento através da órbita, né, de planetas e corpos gigantescos girando e rotacionando em torno de um outro específico, tá? De um outro corpo também massivo, muito massivo, e por conta da força gravitacional, da interação gravitacional entre eles, o corpo permanece no que nós chamamos de órbita, tá? Então a primeira coisa que eu quero lembrar, que vamos ressaltar aqui, é o seguinte: a gente tem circunferências, tá? Vou até tentar fazer um esqueminha aqui, ó. Nós temos circunferências, nós temos elipses, que é um círculo mais achatado, nós temos parábolas, nós temos hipérboles, que são formatos geométricos que estão intimamente ligadas com as órbitas, tá? Só que eles possuem características em comuns. Nós, claro, não estudamos a fundo no ensino médio essa parte matemática, tá? Só no nível superior que a gente dá uma aprofundada bem legal nesse conteúdo, mas no nível médio não. Mas assim, eles possuem características em comuns e possuem também algumas diferenças que fazem com que o estudo delas seja justificado tanto de forma matemática quanto de forma física para o estudo das órbitas, tá? Por incrível que pareça, esses são os formatos de órbitas que são bem conhecidos, tá? Circunferência, elipse, parábola e hipérbole, que são duas parábolas, tá? Bem parecido com duas parábolas. Bom, a gente viu, né, a gente estudando, a gente já viu que os planetas estão em órbitas em torno do Sol, que por sua vez está em órbitas de torno de outras galáxias, tá? No meio da nossa galáxia ele está orbitando alguma coisa. Nós sabemos também que tem muitos satélites que estão orbitando os planetas, tá? Satélites naturais e satélites artificiais. Na Terra, por exemplo, além da Lua, a gente tem aproximadamente 2.700 satélites no espaço, tá? Que a gente já mandou para o espaço. E eles são responsáveis, por exemplo, pela navegação de GPS, pela sincronização de algumas coisas, pelo envio de sinais de rádio e televisão, comunicação de telefonia, navegação de aviões, satélites meteorológicos, enfim. A gente poderia citar aí, né? Fora isso, ainda tem a questão militar por trás dos satélites, né? Então a gente poderia perguntar o seguinte: primeiro, qual é a condição ou quais são as condições para que um corpo fique em órbita em torno do outro? A segunda pergunta, que seria bem interessante, seria a seguinte: se a condição anterior não for satisfeita, como serão os movimentos dos astros? Ou seja, vamos supor que para que haja um corpo, né, orbitando o outro aqui, né, em órbita do outro, seja necessário que a gravidade seja igual a 15 metros por segundo ao quadrado, tá? Vamos só supor que seja isso aqui. Mas se eu não conseguir encontrar esses 15, o que vai acontecer com esses corpos no espaço, né? Bom, uma das principais aplicações das leis de Newton, né, a lei da gravitação universal, está relacionada com o estudo da órbita, como a gente já estudou. A gente viu que a lei da gravitação universal diz para a gente que a força de atração gravitacional é a constante da gravitação universal vezes o produto das massas dividido pela distância entre os corpos ao quadrado, tá? Então, vimos que as órbitas dos planetas são elípticas, né, pela lei de Kepler, e com raras exceções, elas podem ser consideradas circulares, quase círculos, como é o caso, por exemplo, do planeta Mercúrio, que se vocês derem uma pesquisadinha na internet, vocês vão encontrar. Então, surgem algumas outras indagações. Por exemplo, é possível que um planeta tenha uma órbita especialmente circular? Quarta pergunta, né? Uma outra pergunta. É possível que a órbita seja uma parábola, como está aqui, ou uma hipérbole? E aí, responder essas perguntas vai entrar nas discussões que a gente tem, tá? Eu vou mostrar para vocês um print aqui do livro texto, e esse print vai mostrar para a gente aqui uma coisa bem, bem interessante, ó, que é a disposição dos satélites no nosso espaço. Talvez seja um pouco pequeno, parece até uma representação de átomo, tá?
Então, aqui é o planeta Terra no meio, talvez, eu não sei se está ficando pequeno, deixa eu dar uma olhada aqui. E aí, o que vocês acham? Está pequeno aí ou dá para enxergar legal? Tá dando pra ver, tá dando pra ver. Beleza, então aqui nós temos uma representação esquemática aqui de como os satélites estão orbitando o nosso planeta, tá? Então, se vocês observarem bem, ó, são órbitas elípticas, ó. Eles não formam círculos perfeitos, tá? Olha só, esse aqui, por exemplo, tem essa órbita, ó. E aí, essa junção de várias órbitas. Agora, você imagina o seguinte, são aproximadamente 2.700 satélites que tem no espaço. Então, é satélite para dar e vender. Uma coisa interessante, né? Os caras têm que calcular tudo para que o movimento seja sincronizado e nenhum satélite venha se chocar com o outro, tá? E aí, se vocês quiserem mais informações sobre isso, vocês podem entrar, por exemplo, no site science.nasa.gov.isat/interrogação group igual a SMD, tá? Se vocês quiserem, eu mando aí no chat. Vou mandar esse link aqui no chat, caso vocês depois quiserem dar uma olhada lá no site da NASA. Tá? Vou até mandar no grupo lá do WhatsApp, melhor. Né? Faz mais sentido eu mandar no grupo do WhatsApp. E aí, se vocês quiserem depois dar uma olhada nesse site aí, vocês podem ficar à vontade, tá? Então, se vocês quiserem, só entrar nesse sitezinho aí e ponto. Vocês vão ter mais informações sobre esse conteúdo, tá? Bom, quais são as condições necessárias para que um corpo entre em órbita? Que daqui a pouco a gente vai ver o resumão, tá? Isso aqui é o resumão do que nós precisamos. Isso aqui é só a parte matemática, tá? Com algumas condições físicas, mas eu quero abordar aqui um pouco mais sobre as questões de física, né? As considerações que a gente precisa levar. Então, primeiro, quais são as condições necessárias para que um corpo entre em órbita ou fique em órbita? Primeiro, para entender essa ideia, aí Newton, lá na época que ele, né, já via, né, nos seus anos de vida, que é muito tempo atrás, ele já tinha ideia de que se ele pegasse uma montanha muito alta e desse um tiro com uma bola de canhão, né, com uma velocidade X lá, que ele calculou, ele sabia que, dependendo da forma que ela fosse atirada, da velocidade com que ela entrasse em cálculo, ele imaginou o seguinte, ó, tá aqui o planeta Terra, e aí ele pegava uma montanha muito alta. E aí, se ele desse um tiro de canhão, aí a bola ia cair aqui. Mas se ele fosse aumentando a velocidade, ela ia cair cada vez mais longe. Então, ele supôs o seguinte, que existiria uma velocidade com que você atirasse o canhão e uma inclinação, que essa bola ficaria caindo infinitamente aqui na Terra, como se ela estivesse caindo infinitamente, mas na verdade ela entraria em órbita, tá? Então ele entendeu que isso era possível de ser feito. Para ficar mais bonitinho, né? Vou até mostrar aqui um print do livro-texto, se vocês quiserem depois estar dando uma olhada no livro-texto, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês se encontra na página 33, tá? Então é interessante, às vezes, vocês darem uma olhada lá. Então ele imaginou o seguinte, ó. Ele imaginou que toda vez que ele desse um tiro aqui, imagina que isso aqui é o Monte Everest, então um pico bem alto, e aí ele fosse atirando, ia chegar a uma situação em que o objeto seria atirado, ele iria entrar, né, em órbita e não cairia mais. E aí nós temos, certo, algumas informações importantes aqui, como o raio da Terra e a altura com que ele se encontra da superfície comum da Terra, tá? Da parte natural mais baixa da Terra para o topo da montanha, seria a altura da montanha aqui, e aí a soma da distância real vai ser o raio da Terra mais a altura da montanha, tá? E aí a velocidade com que o projétil ele é atirado, tá? Bom, para exemplificar ainda mais aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês essa parte. A condição para que um corpo entre em uma órbita circular em torno de um planeta, de um astro, de uma estrela, é que sua aceleração centrípeta seja igual ao campo gravitacional do ponto considerado. No caso aqui da Terra, né, é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado.
Para que a órbita seja circular, a aceleração tem de ser de natureza centrípeta, isto é, a aceleração tem que apontar para o centro do planeta, tá? Tem que sempre estar apontando para o centro do planeta. E aí a gente entra naquele estudo que a gente viu no início do ano, que era sobre o movimento circular, em que a aceleração, que é dividida em aceleração centrípeta mais aceleração tangencial, tá? Ela vai se resumir, a aceleração tangencial vai ser nula, e aí ela vai ser igual à aceleração centrípeta, que a gente até tinha estudado, que é igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, ou velocidade angular vezes o raio. Tá? Também pode ser utilizada a velocidade angular para a gente estar estudando aqui, e a gente vai ver daqui a pouco uma outras formas de caracterizar. Tá? Além disso, essa informação para a gente tem que ser igual à gravidade. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a questão em si vai informar para a gente qual é a gravidade correta que a gente tem que estar utilizando. Então, nas órbitas circulares, deixa eu printar aqui algumas coisas, eu estar mostrando para vocês aqui de maneira mais bonitinha, tá? Nas órbitas circulares, a gente tem algumas informações que serão importantes, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como vocês já viram aí, né, uma parte dessas informações. A outra parte que eu quero mostrar para ficar bonitinho é essa aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que, além da gravidade comum, a gente tem algumas outras forças que atuam, né? Lembrem-se de nossos estudos anteriores que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa aceleração aqui tem que ser aceleração centrípeta, ou seja, a resultante é massa vezes a aceleração centrípeta. Quando o corpo está no espaço, a única força que o corpo fica sujeita é a força peso, ou seja, a resultante é o peso. Ó. Então fica peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta, e aí você passa a massa dividindo. Então a aceleração, que no nosso material é indicada pela letra gama, tá? Ela é dada pelo peso dividido pela massa. Você passa a massa dividindo. Só que o peso do objeto ele vai ser equivalente à constante gravitacional vezes a massa maior dividido pelo raio ao quadrado. Essa aqui é a fórmula que a gente estudou em algumas aulas atrás, tá? Na aula 38, tá? Na aula 38 a gente viu essa relação aqui, que a gravidade é equivalente a constante gravitacional vezes a massa do corpo, que é muito superior à massa do objeto estudado em órbita, dividido pelo raio ao quadrado, tá? Então essa aqui é a condição que nós precisamos para que um corpo entre em órbita. Resumindo a história, tá? A condição é que a aceleração seja igual à gravidade. Além disso, a gente precisa lembrar que a aceleração no movimento circular é a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado vezes o raio. E, além disso, tá? A gente precisa notar que, se eu quero saber o valor da velocidade de escape para que um objeto saia do planeta e entre em órbita, eu preciso passar o raio para o outro lado multiplicando, lembrando que a aceleração centrípeta é a gravidade. Então, ó, se você passa o raio multiplicando, vai ficar gravidade vezes o raio igual a velocidade ao quadrado. Se você pega esse ao quadrado e passa para o outro lado, você encontra uma nova fórmula, que é a fórmula da velocidade. Então, a velocidade é a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Tomando cuidado de que a aceleração da gravidade ela está alicerçada, né? Ela está vinculada no ponto da órbita. Então, a gente tem que observar qual é o valor da gravidade no ponto em que o corpo se encontra, tá bom? E qual planeta, em qual astro ele vai estar ali orbitando, porque se você estiver no Sol, né, a órbita estiver ao redor do Sol, você tem que ver que a gravidade do Sol é muito superior da Terra. Se estiver num outro planeta, como por exemplo Vênus, Marte, que é inferior da Terra, os valores gravitacionais irão mudar. Se você está próximo da Terra, é aproximadamente 10, mas se você está muito longe da Terra, os valores vão diminuindo, tá? Quanto mais longe, menor fica o valor da gravidade nesses pontos, tá? Uma outra forma que muitas vezes é necessário a gente lembrar para fazer o cálculo para fazer o estudo, na verdade, do movimento e das órbitas, pessoal, é entendermos que dentro do estudo do movimento circular a gente não tem somente a velocidade escalar, a gente também tem a abordagem da velocidade
da velocidade angular. Então, uma outra forma de nós caracterizarmos, tá, a órbita circular é através da velocidade angular. Então, usando a velocidade angular, a gente tem uma outra característica, um outro modelo para a gente estar enunciando os nosso conteúdo, tá? Na verdade, essas duas formas de a gente analisar, circular através da velocidade escalar, que é essa daqui, deixa eu pegar aqui, através da velocidade escalar, e através da velocidade angular, como vocês estão vendo aqui, ó, a única diferença entre os dois aqui é a fórmula que a gente escolhe, porque a gente tem que lembrar o seguinte, ó, dentro do escopo do movimento circular, a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, mas ela também é velocidade angular vezes o raio, tá? Então, existe essa relação direta. E uma outra característica que é bem legal é que a gente pode lembrar que a velocidade escalar é a velocidade angular vezes o raio, tá? Então, existe uma relação matemática entre eles e a gente pode sempre estar trocando de um para o outro. E aí, como vocês podem ver aqui, ó, existe uma fórmula direta em que a velocidade angular é a raiz quadrada da constante gravitacional vezes a massa do corpo maior, por exemplo, aqui do planeta Terra, dividido pelo raio ao cubo, tá? A gente substitui valores e faz o cálculo. Então, as condições, vamos resumir, né? Vamos voltar aqui e recapitular. Quais são as condições para que um corpo entre em órbita? As condições em órbita circular são as seguintes: que a aceleração tem que ser a aceleração centrípeta e, além disso, ela precisa ser igual à constante da gravidade, ou seja, ao valor da aceleração gravitacional no ponto estudado, tá bom? Porque depende aí dos valores indicados nas questões, indicados nos exercícios, tá? Para a gente não ficar só nessa explicação, vamos fazer alguns exemplos, tá? Nós vamos fazer os exercícios que se encontram aí no nosso material. Pra vocês verem como é tranquilo, o conteúdo não é difícil, tá? Nós temos aqui a questão 1. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que a gente vai conversar, tá? E a gente discute um pouco sobre isso. Então, vamos lá. Olha o que diz a questão 1. A questão 1 diz assim pra gente, ó. 2 satélites, A e B, tá? Observe aqui o A e o B, estão em órbita circular em torno de um planeta sem atmosfera, perfeitamente esférico de massa M e raio R, sendo que a órbita do satélite A é rente ao solo, sua velocidade é VA, sua massa é MA, enquanto que o satélite B, sua velocidade é VB e sua órbita mantém uma altura igual a R, que é o mesmo valor do raio do planeta, e sua massa é MB, tá? Então, esses são os valores, ele não dá valor específico, ele só dá letras, mas ele pede o quociente entre a velocidade de A e a velocidade de B. Bom, para isso, gente, essa relação que a gente vai ter para estudar aqui, nós vamos ter que calcular a velocidade de A, nós vamos ter que calcular a velocidade de B. Na verdade, a gente meio que não vai calcular, né? A gente vai substituir nas fórmulas e aí nós vamos ver a relação entre a velocidade dos dois. Então, vamos voltar aqui. Como que eu faço o cálculo da fórmula usando a gravidade, usando o raio e usando a massa, né? Para isso, a gente vai utilizar essa fórmulazinha aqui, ó. A aceleração é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas, para ajudar ainda mais a gente, nós vamos usar essa relação aqui, ó. Gm dividido por R ao quadrado. Então, vamos lá. Vamos calcular separado cada um deles, ó. Temos... Então, calculando primeiro o VA, tá? A relação de VA que nós vamos estar utilizando é essa aqui, ó. Velocidade ao quadrado dividido pelo raio é igual a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado, tá? Essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando, tá bom? Se nós simplificarmos o raio aqui e aqui e passarmos esse expoente 2 para o outro lado, que na forma de raiz, a velocidade escalar vai ser igual a raiz quadrada da constante gravitacional dividido pelo raio. Então, resumindo, nós vamos usar essa fórmula aqui para estar resolvendo a questão. Tá? Por que eu não passei todas as fórmulas, né, de cara? Porque às vezes não vale a pena a gente colocar tipo, muita coisa, decorar muita fórmula diferente. Às vezes é interessante você saber as fórmulas, ó, igual aqui, ó, se você souber dessa relação que a aceleração centrípeta nesse conteúdo é a gravidade, que a gravidade é igual a essa fórmula aqui,
você não precisa, e além disso, você saber que a aceleração centrípeta e a velocidade ao quadrado dividida pelo raio, você pode ir juntando as fórmulas aos poucos, tá? Para não precisar decorar 1000 fórmulas diferentes, tá bom? Então vamos ver agora o cálculo. Ó. Quanto que vale a gravidade em qualquer planeta? A constante gravitacional é a mesma, tá? Não confundir o G maiúsculo com o G minúsculo, tá? O G maiúsculo, constante universal da gravitação, G minúsculo, gravidade, aceleração gravitacional de cada corpo específico, tá? Então, cada planeta vai ter um. A constante gravitacional, ela é única para todos os planetas, para todos os corpos. Bom, a massa do satélite A é MA, como ele indica para a gente aqui, deixa eu escrever MA, e a distância dele em relação ao planeta é o próprio raio do planeta, R, tá? Então, pronto, acabamos aqui o VA. Para o VB, nós vamos fazer o mesmo cálculo também, a mesma junção de fórmula. É raiz quadrada da constante gravitacional. A mudança aqui é que a massa vai ser a massa de B. E, além disso, nós temos que o raio aqui... Na verdade, nós nem vamos usar a massa deles, nós vamos usar a massa maior, que é a massa do planeta. E o raio agora vai ser o dobro, né? Vai ser 2 vezes o raio. Mas por que 2 vezes o raio? Porque se você notar aqui, ó, a distância R e a distância R para cá. Entenderam? Deu para sacar aí, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Como ele quer fazer o quociente, a gente vai pegar agora e nós vamos dividir, ó. Daí nós vamos fazer VA dividido por VB. Vai parecer uma conta feia, mas no final vai ficar bem tranquilo. Em cima nós vamos ter, ó, GMR. Embaixo nós vamos ter GM2R, tá? Essa é a diferença dos dois. O raio desse aqui está mais longe, tá? Bom, divisão de fração, a gente repete de cima e a gente multiplica pelo inverso da de baixo. Tá? Como tem raiz quadrada em ambos aí, nós podemos juntar todo mundo numa raiz quadrada só. Ou seja, isso é GM R vezes 2Rs GM. Simplificando o que dá para simplificar, ó, GM com GM, R com R, então fica raiz quadrada de 2 sobre 1. Então fica raiz quadrada de 2 sobre 1. E aí é só finalizar a nossa conta. O resultado final é raiz de 2. Então a alternativa correta é a letra D, raiz de 2. Bom, recapitulando, o que a gente fez nessa questão, tá? Nós calculamos, nós substituímos na fórmula a velocidade de A, substituímos nessa fórmula aqui a velocidade de B, tá? Usando as informações da fórmula e do texto, e aí a gente dividiu as duas questões, tá? Como tem muita letra que se repete, elas vão se cancelar, e aí no final vai sobrar simplesmente raiz de 2. Alguma dúvida? Não. De boa. Nós vamos agora fazer a questão 2, tá? Se aparecer dúvida aí, vocês perguntem. Não deixem dúvida acumulada aí, tá? Deixa eu printar aqui. Agora vamos fazer a questão 2, ó. Então, a questão 2 diz assim pra gente, ó. 2 satélites de massa MA-MB estão em órbitas circulares de raio RA-RB, igual enunciado no desenho aí da questão, tá? Em torno de um planeta perfeitamente esférico de massa M. Aí, se os períodos dos movimentos dos satélites A e B são, respectivamente, TA e TB, quanto que vale esse quociente, tá? Eu vou printar de novo aqui, porque ficou meio desproporcional, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Vamos deixar assim. E aí eu vou printar aqui separado aqui só o desenho, para vocês verem. Pronto, aqui está o desenho, né? Vou deixar ele bem aqui, para não atrapalhar. Bom, então vamos lá resolver a questão, tá?
Primeira coisa, gente, ó, o período do satélite, de um satélite, é dado pela relação, por algumas relações matemáticas que a gente vai estar utilizando aqui. Deixa eu fazer todas as fórmulas aqui, aí vocês vão compreender a fórmula final que a gente vai estar utilizando, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar no conteúdo de órbitas circulares é o seguinte, tá? Então, isso aqui é só para chegar na fórmula, tá? Para chegar na fórmula. Se você souber a fórmula decorada, você não precisa fazer esses passos por enquanto, tá? Você já vai direto para o cálculo final. Mas se você não lembra, você pode usar assim, ó. Por exemplo, eu sei que a condição de órbita circular é a aceleração centrípeta ser igual à constante a gravidade no ponto, tá? Ó, olhando pela questão que nós queremos trabalhar com o período, tá? Nós vamos usar a velocidade angular. A aceleração centrípeta é a velocidade angular vezes o raio da trajetória. E a gravidade, como a gente viu, está associada à força-peso, que a gente estudou na aula anterior, que ela é a constante gravitacional vezes a massa do planeta específico, dividido pelo raio desse planeta ao quadrado, tá? Então, se nós passarmos, por exemplo, esse raio para o outro lado, dividindo para cá, ó, aqui eu tenho 2, né, raio ao quadrado, quando eu junto com esse aqui, fica raio ao cubo dividindo. Então, velocidade angular é igual à constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio ao cubo, que aqui eu já tinha 2, né, e agora acrescentando 1 fica 3. Bom, beleza, você quer velocidade angular, mas a gente quer período. Lembre-se que a velocidade angular é 2 vezes π, tá? Dividido pelo período, tá? Essa é a forma que a gente estudou no início do ano, lá quando a gente ainda tinha aula presencial, no movimento circular uniforme, tá? Então, velocidade angular é igual ao período. Beleza, encontramos o período aqui, mas nós ainda queremos chegar no final. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse expoente 2 e vamos passar para o outro lado na forma de raiz. Eu vou continuar aqui em cima, né, por causa do espaço. E aí nós vamos ter que o resultado vai dar 2, na verdade, 2π sobre t igual a raiz quadrada de gm raiz cúbica, raiz quadrada de gm sobre r ao cubo, tá? Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar o período, né, para o outro lado, multiplicando. E vamos multiplicar cruzado no final das contas, mas vamos passar um período para cá multiplicando. E esse carinha aqui todo para cá dividindo. Então vai ficar 2π. Ou melhor, né? Para ficar mais claro o que eu quero fazer aqui, eu acho que essa abordagem que eu vou falar para vocês agora vai ser melhor. Vamos inverter dos dois lados ao mesmo tempo. Invertemos aqui, ficou t sobre 2π. E invertendo ali ficou raiz quadrada de r ao cubo sobre gr. Agora, passando esse carinha para o outro lado, multiplicando, teremos que o período é igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada de r ao cubo sobre gm, tá? Esse aqui é o período, essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando para poder resolver essa questão. Então, como eu mencionei para vocês, essa aqui é a fórmula para chegar na fórmula. Se você souber essa fórmula de cabeça, você faz direto, tá? Eu, particularmente, não lembraria dela, então por isso que eu estou fazendo aqui passo a passo, tá? Vamos pegar uma página limpa aqui para fazer o restante da questão, tá? Agora a gente vai verificar os períodos. Então, nós vamos pegar essa fórmula aqui, t igual a isso aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. T igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada de r ao cubo sobre gm, tá? Essa é a fórmula que nós vamos estar utilizando. E aí nós vamos fazer as duas expressões, ó. Então, vamos lá. Quem que é o período do planeta A? O período do satélite A. Ele vai ser 2π, que multiplica a raiz quadrada do raio do planeta ao cubo, dividido, né, porque ele está no planeta, dividido pela gravidade e a massa do planeta, que não mudam, tá? Esses aqui permanecem constantes. E quem seria o período do satélite B? 2π também, que multiplica o raio de B ao cubo, dividido pela gravidade e a massa do planeta, que não muda, é a mesma, tá? Aí, aqui nós temos uma coisa interessante, né?
ele quer a relação entre os raios. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o TA e dividir pelo TB. Então, quando a gente faz essa relação, essa divisão, em cima nós vamos obter, ó, deixa eu colocar aqui passo a passo, 2π, raiz quadrada de R ao cubo, dividido por GM, dividido por 2π, raiz quadrada de R de B ao cubo, dividido por GM. Tá? Posso já cancelar os 2π com 2π, GM com GM, então vai ficar em cima raiz quadrada de RA ao cubo sobre raiz quadrada de RB ao cubo. Tá? Juntando ambos na mesma raiz, fica raiz quadrada de RA ao cubo sobre RB ao cubo, tá? Raio de B ao cubo, e aí a resposta correta é a letra I. Bom, vejam que é uma questão que não envolve números, tá? Geralmente a gente gosta de questões que envolvam números para a gente estar resolvendo. Quando não envolvem números, a gente acha que fica um pouco chato, né? As contas, até porque não tem conta, é só letra, e aí a gente às vezes acaba errando algumas questões por conta disso. Todas as questões que tem aqui na Bienal, nesse conteúdo aqui, serão assim. Então, eu vou fazer a última questão que está aqui, vou para a internet, vou pegar algumas questões, pelo menos uma, tá? De conteúdo que não seja simplesmente algébrico, tá? Que tenha um cálculo aí para vocês verem que o cálculo não é difícil de ser feito e é até tranquilo, tá bom? Alguma dúvida, gente? Até aí? Não. Então vamos aqui para a questão 3, olha só. Questão 3, ele diz o seguinte, ó. Satélites utilizados para telecomunicações são colocados em órbitas geoestacionárias. O que é uma órbita geoestacionária? É uma órbita que é o seguinte, ó. Tá aqui o planeta, tá? Vamos supor que o planeta está aqui dentro, né? Isso aqui seja a órbita. O satélite geoestacionário, ele é um satélite que ele vai girar em sincronia com a Terra, de forma que em todo ponto ele sempre vai estar, em qualquer horário do dia, ele sempre vai estar apontando para o mesmo local, para o mesmo país, para a mesma coordenada, tá? Ele não vai mudar. Então ele vai rotacionar em torno da Terra, ele vai girar em torno da Terra, ele vai ter uma órbita em torno da Terra com velocidade, com direção, com sentido igual ao sentido de direção e velocidade de rotação da Terra, tá? Então esse é um satélite geoestacionário. Ele permanece sempre acima de um mesmo ponto da superfície da Terra, tá bom? Para que isso aconteça, esse satélite tem que estar no plano do equador terrestre, ter o mesmo período que é de cerca de 24 horas, e além disso, né, 24 horas, que é o período de rotação da Terra por dia, né? Então ele tem que ter um período de rotação de 24 horas. E aí ele dá algumas afirmações. A primeira é, necessariamente, o satélite precisa ter a mesma massa e a mesma velocidade escalar. B, necessariamente a mesma velocidade escalar, mas pode apresentar diferentes velocidades angulares em diferentes raios. C, esses satélites podem ter necessariamente a mesma velocidade angular, mas apresentar diferentes raios, necessariamente a mesma massa e a mesma velocidade angular, e necessariamente a mesma velocidade angular e a mesma velocidade escalar e o mesmo raio. Vai ter que ter tudo igual, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, gente, é o seguinte. Ó, velocidade angular é 2π vezes o período. E por que eu estou falando do período? Porque a única coisa que ele fala para a gente numérica é o período, tá? Então, essa é uma das fórmulas que nós temos. Fazendo algumas adequações, como a gente viu nas questões anteriores aqui, a gente pode também ter o seguinte, o raio da órbita pode ser calculado como sendo a raiz cúbica de GM sobre a velocidade angular ao quadrado, tá? A gente fazendo algumas substituições aqui, ó. Tá vendo que, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, aqui. Tá vendo essa fórmula aqui? Então, se você pega, olha só, se você pega essa raiz aqui, passa para o outro lado, e passa esse GM dividindo, depois pega esse cubo aqui e passa como raiz para o outro lado, a gente vai ter que o raio vai dar esse valorzinho aqui, ó. Esse cubo é porque o raio lá está o cubo, tá? Esse aqui é o raio. E além disso, a velocidade angular, a velocidade é a velocidade angular vezes o raio, que é a relação que eu mostrei para vocês aqui no início, tá? A relação entre as velocidades e
a relação matemática entre todas essas grandezas que a gente vem trabalhando até agora, tá? Então, o que acontece, pessoal? Para que ele ocorra, para que esses satélites tenham essa vantagem, né, de estarem no mesmo ponto, eles têm que ter um período de 24 horas igual ao da Terra. Como todos os satélites vão ter o mesmo período, pessoal, então, se o tempo é o mesmo, tá vendo aqui que o valor, então esse carinha vai ser o mesmo. Se o tempo é o mesmo, esse carinha vai ter que ser o mesmo. Só que esse carinha aparece aonde? Aparece aqui, né? Como a velocidade angular não muda, a constante não muda e a massa não muda, quem tem que mudar, o raio vai ter que ser o que também? O mesmo. Se o raio é o mesmo e a velocidade angular é o mesmo e elas aparecem aqui, então a velocidade escalar também tem que ser a mesma. Ou seja, todo mundo tem que ser a mesma coisa. Então você não pode mudar, certo? Se você muda uma dessas informações, você não tem o resultado correto e completo para esse conteúdo, tá? Ficou alguma dúvida? Então quer dizer que ele vai acompanhar só um lugar? Não, não, porque é o seguinte, Lucas, ó. Imagina o seguinte, essa é a órbita, tá? Então, por exemplo, você pode colocar um satélite aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Você pode colocar satélites um do lado do outro. Só que eles só vão estar em posições diferentes, mas a velocidade, a distância que é o raio aqui da Terra é o mesmo, tá? Ó. Vai ser sempre o mesmo. Certo? Imagina o seguinte, você está lá, você tem um carro aqui andando nessa direção e tem outro carro aqui andando nessa direção, tá? Então, por exemplo, esse aqui tiver a 80 km por hora. Se esse aqui também tiver 80 km por hora, eles vão permanecer com a mesma distância, vamos supor que seja 30 metros. Eles vão permanecer infinitamente com essa distância de 30 metros, caso a velocidade, a aceleração deles não mudem, né? Se não mudar, então continua sendo a mesma para todo mundo, tá? Essa aí é uma consequência, tá bom? Certo. Vamos pegar um exercício aqui de órbita circular para a gente estar fazendo. Deixa eu só atender uma ligação aqui. Senhor? Oi? Só um minutinho. Pronto. É claro mandando mensagem, né? O pessoal não tem o que fazer, não, né? A próxima aula é do senhor? Depois do intervalo, sim. Ah, então tá de boa. É que tava pegando recreio. Não. Aí a gente. Vamos ver aqui uma questão. Estou tentando encontrar uma questão aqui que seja condizente com o nosso conteúdo, né? Que tem muitas questões aqui que estão envolvendo os conteúdos de força e tal. Não que esteja errado, né? Mas eu queria abordar exclusivamente do nosso aqui. Bom, acho que encontrei uma aqui. Vamos ver essa aqui. Eu acho que essa aqui dá certo. Vai encaixar com o nosso conteúdo, tá? Essa questão aí da Unicamp. Essa questão ela fala o seguinte para nós, ó. Olha só o que nós vamos ter que enfrentar aí para resolver ela. Seguinte, em 1665, Isaac Newton anunciou a lei da gravitação universal e dela pode-se obter a aceleração gravitacional a uma distância d de um corpo de massa m, tá? Dada por essa fórmulazinha aqui, ó. Essa fórmula aqui, para a gente, na nossa apostila, está escrita assim, ó, G igual a constante gravitacional vezes a massa dividido pelo raio, né, que é a distância ao quadrado. Aí dá o valor aqui da constante gravitacional, da constante da gravitação universal, para ser mais específico, da massa da Terra. Aí ele fala assim, ó,
A aceleração gravitacional sobre um determinado satélite orbitando na Terra, ao redor da Terra, é de 0,25 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, ó, aqui tem uma observação muito importante. Apesar de que a gravidade, geralmente, na Terra, nós usamos 10, em cima dela, tá? Os valores, quando vai se afastando da Terra, ele vai se modificando. Aí a pergunta é a seguinte, ó, ele quer saber qual é a distância do satélite ao centro da Terra, tá? Então, imagina o seguinte, ó. Vamos pensar aqui nessa questão, igual aqui. O satélite está aqui, a distância para a Terra é essa, mas a gente quer saber para o centro da Terra. Então, a gente tem que incluir o raio da Terra aí. Vamos lá, então, fazer essa questão. Bom, usando a fórmula, vamos usar essa fórmula da gravidade. Então, nós temos que a gravidade, a aceleração gravitacional é a constante da gravitação universal, vezes a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado, tá? Nós queremos saber a distância, né, o R. Então, nós vamos passar o R para o outro lado multiplicando. Então, fica R ao quadrado igual a constante vezes a massa. E aí, nós vamos passar a constante da gravidade aqui embaixo, a aceleração gravitacional, dividindo. Bom, isso aqui eu poderia substituir primeiro os números, depois fazer o cálculo, tá? Passar para o outro lado, multiplicar cruzado, enfim. Poderia substituir primeiro os números, mas eu quero primeiro isolar aqui a letra R, tá? Agora eu vou passar o expoente 2 para o outro lado, na forma de raiz quadrada. Pronto. Isolei aqui a variável R, agora é só fazer o cálculo com o número, tá? Logo, substituindo os valores, nós temos que o raio vai ser igual a quê? Vai ser igual a constante gravitacional, 6,7, vezes 10 elevado a menos 11, vezes a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24, dividido pelo valor da gravidade, que nesse caso não é 10, tá? É 0,25. Ele está distante da Terra, então a aceleração gravitacional diminui. Aí é só fazer o cálculo, tá, gente? Vamos multiplicar aqui os números de notação científica. Nós multiplicamos 6,7 vezes 6. Inclusive, se vocês estão com dificuldade em notação científica, eu fiz uma videoaula ontem, tá? Se vocês quiserem passar lá no meu canal, tá lá, tá? Uma aula sobre multiplicação, divisão, bem sucinto de notação científica, tá? Aí a gente vai multiplicar 6,7 vezes o 6, tá? Então, vocês não vão ver, eu vou usar uma calculadora para ser mais rápido. Então, 6,7 vezes 6, o resultado vai dar 40,2, tá? Então, coloca aqui, ó, 40,2 vezes base 10. Aí, na base 10, a gente vai repetir a base, somar os expoentes. Menos 11 mais 24 vai dar 13, tá? Porque, como tem sinal negativo, a gente vai ter que subtrair, na verdade. E aí, nós vamos pegar esse valor e dividir por 0,25. Eu poderia transformar em notação científica, mas não precisa, tá? Eu vou pegar o 40,2 e dividir por 0,25, que é o valor da aceleração gravitacional, tá? Só um cuidado, gente. Depois vocês verifiquem sempre se a massa está em quilogramas, tá? Para não errar. Tá bom? Aí nós vamos dividir por 0,25. O resultado vai dar 160. Estranho, né? 160,8 vezes 10 elevado a 13. Para poder fazer a simplificação aqui da potência de base 10, eu vou pegar o 160,8 e vou transformar em 1608, tá? Porque aí eu tiro a raiz quadrada aqui, 1608, e aí eu vou pegar aqui e deixar elevado a 12, tá? Quando eu passo a vírgula para a direita, eu subtraio 1 no expoente, certo? E aí eu faço, ó, limpando aqui, raiz quadrada de 1608, o resultado vai dar aproximadamente 40,09, tá? Eu estou com 40,1, ou como vocês podem ver aqui, né? Provavelmente vai ser 40 a resposta. Então, eu vou deixar aqui, na verdade, o raio aproximadamente 40,1, tá bom? Vezes 10. Aí, quando a gente vai extrair raiz quadrada de potência de 10, o expoente tem que tapar, tá? Porque aí você só divide por 2. Em vez de ser 12, vai ficar 6. 6 metros. Aí aqui um detalhe, tá? Tá em metros. Bom, aí nós vamos transformar isso aqui em notação científica, tá? Transformando em notação científica, você vai passar a vírgula para a direita, para a esquerda, na verdade, então vai ficar 4,01 vezes 10 elevado a 7, e aí acabou a questão, tá?
Bom, qual que é a alternativa correta? Letra B. Mas, professor, aí está 4 e aqui está 7. Tá bom. Para ele transformar aqui, ó, ele está usando em quilômetros, aqui está em metros, porque está dentro do sistema internacional. Para você transformar em quilômetros, você precisa fazer o quê? Dividir por 1000. Mas dividir por 1000, se você lembrar, 1000 é 10 elevado a 3. Então, desse 7 que tem aqui, você vai tirar 3, né? Então, tirando 3, vai sobrar 4. Então, quilômetros. Agora, Não é por quilômetros. 3,6? Não, não. Isso aí é velocidade. Aí você está Não, fazendo. diâmetro, quilômetro. Não, Lucas, você está confundindo com velocidade. Se você tem metros por segundo e você quer transformar em quilômetros por hora, tá? Você divide por 3,6. Caso você queira transformar ao contrário, você vai multiplicar, né? Por 3,6. Opa, contrário. Ah, tá. Aqui multiplica, aqui divide. Isso aqui é velocidade, tá? É unidade de velocidade. Aqui não, a gente só está transformando de metro para quilômetro, tá? De metro para quilômetro, você multiplica por 1000, melhor, você divide por 1000, né? Do menor para o maior você divide, e do quilômetro para o metro você vai dividir por 1000. Do menor para o maior você multiplica e do menor para o maior você divide, tá? Entendeu? Você quer transformar de metro para Entendi. quilômetro, divide. De quilômetros, se você quer transformar em metro, você multiplica, tá? Então aqui nós só estamos fazendo essa conversão. Nós estamos transformando de metro para quilômetro, a gente divide por 1000. Ok? Então, assim, vejam que é uma questão razoavelmente extensa, mas ele te dá a fórmula para você calcular, te dá todos os valores, você só precisa substituir e encontrar o valor do raio. Eu optei, e eu sempre tenho optado por fazer o quê? Se eu quero saber uma letra específica, eu tento isolar primeiro a letra para depois substituir os números e só fazer a conta com números, tá? Para não precisar depois ficar, passa para um lado, passa para o outro e tal, e aí correr menos risco de errar o cálculo, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Não. Não? Então, gente, eu vou estar encerrando a aula por aqui, né? A gente já está até tomando o horário do intervalo. Vou estar fazendo a chamada, então peço que vocês aguardem um pouquinho. Então, aguardem aí.